pessoas que já estão participando e aqueles que ainda haverão de participar conosco nesta noite com a paz do Todo-Poderoso, a paz do Senhor. É um privilégio que Deus nos dá de estarmos reunidos aqui nesta noite para poder adorar a este Deus tão maravilhoso, a este Deus tão tremendo, a este Deus tão grandioso que tem feito tantas coisas boas nas nossas vidas. Hoje eu quero meditar com os irmãos em um texto da palavra do nosso Deus, do Eterno, aqui em Provérbios, no capítulo 3 e no versículo 11. E gostaria muito de convidar você a meditar, que hoje nós viemos fazer uma reflexão. Provérbios 3:11, que é o livro, escrito pelo sábio Salomão, um homem de grande entendimento, que a Sagrada Escritura mostra, que como ele, nunca pisou um homem semelhante a ele em sabedoria em cima dessa terra, a não ser o próprio Filho, do Deus Todo-Poderoso. Mas ninguém se assemelhou a ele em sabedoria, ninguém se assemelhou a ele em entendimento. E foi tamanho o conhecimento daquele homem, o entendimento dele das coisas, ao redor e ao derredor, que uma rainha de um reino bem distante, rainha de Sabá, um dia, ao ouvir toda a sabedoria daquele homem, toda a grandeza daquele homem, ela, juntamente com a sua comitiva, viajou meses, viajou um bom tempo em cima do lombo de camelos, de animais, até chegar ao reino de Salomão para poder ouvir a sabedoria dele. E quando ela chegou, o que ela relatou foi o seguinte: em tudo é muito mais excelente e sobrepujou tudo aquilo que eu ouvi. Tudo que me falaram não é a metade do que eu estou vendo com os meus olhos. A sua sabedoria, ela é mais elevada do que aquilo que todos me disseram e todos me falaram. Então vai valer a pena nós ficar aqui nesta noite para essa meditação. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus parentes, com as pessoas. Compartilhe aí nos seus grupos, Convide pessoas para participar e vamos todos, aprender um pouquinho a mais com a palavra do nosso Deus nesta noite. Diz assim: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da tua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Louvado seja Deus. É para isso, irmãos, que nós estamos aqui reunidos nessa noite. Que eu me ponho aqui, e diante deste aparelho, e que eu me disponho a comentar um pouco sobre a palavra do Senhor, o nosso Deus, a fim de que todos nós possamos crescer em entendimento. Provérbios é conselho. Provérbios é uma coleção, de ditos popular, vamos dizer assim, de ditados, populares daquela época, de conselhos, de exortações, de advertências, que se dá principalmente do pai ao filho com a finalidade de formar o caráter do filho, de levá-lo ao entendimento, à compreensão das coisas da vida e de levá-lo a ter conhecimento, sabedoria a respeito das questões que envolve, o dia a dia da vida de um ser humano. Então, meus irmãos, eu gostaria de falar hoje, de levar os irmãos a meditar em 3 coisas que não voltam mais atrás. Isso, irmãos, vai servir para nós meditar muito, para nós refletir, para nós ponderar, para nós analisar, porque a nossa vida é uma aprendizagem constante. Constantemente nós estamos ensinando e constantemente também nós estamos aprendendo. Então, a nossa vida, ela é feita disso, de ensino e aprendizagem e ensino.
Para nós ensinar, nós temos que aprender, né? Para nós aprender, nós temos que, às vezes, gastar tempo. Então, tem 3 coisas, irmãos, que eu separei, selecionei para poder compartilhar com vocês, que realmente são coisas que não voltam atrás. São coisas que nós precisamos analisar, valorizar, né? E preservar. Por quê? Porque são coisas, irmãos, que não voltam atrás. Quando chega na nossa vida, quando temos isso, quando nos dispomos do relacionamento, né? Com essas 3 coisas, temos que analisar direitinho, temos que valorizar, porque são coisas que não voltam mais atrás. A primeira, irmãos, é a palavra falada. Nós devemos, irmãos, saber disso, que até aqui, a palavra é nossa escrava. Nós fazemos dela o que queremos. Até aqui, antes de sair daqui para fora, ela não surte efeito nenhum. Ela não provoca reação alguma, a não, nos outros, né? Às vezes pode provocar em nós, porque como é difícil às vezes a gente estar engasgado com alguma coisa e não poder falar, né? Mas é o que nós vamos meditar aqui. Nem tudo nós devemos falar. Ou às vezes devemos esperar o momento certo para poder falar. E tem coisas que não é bom que a gente deixe sair para fora. É bom que a gente deixe guardado dentro, né, do nosso coração. Conte apenas para Deus, converse apenas com Deus, né? Fale apenas para Deus. Ou às vezes que nós até cheguemos diante dele e fale com ele: tira isso de mim, porque eu não quero estar com isso na minha mente, no meu coração, tá com a minha vida, eu não posso falar isso, não quero falar isso, não quero magoar aquela pessoa, enfim, tem coisas que é bom a gente fazer assim, né? Então, a palavra falada, ela é uma coisa, irmãos, que a partir do momento que ela sai daqui, acabou, ela não volta mais. Então, nós devemos ponderar isso, refletir nisso, que essa é uma coisa que depois de falada, né? Ela não volta mais atrás. Depois que nós falamos algo, depois de xingar alguém, maltratar alguém, ofender alguém, lançar uma palavra de maldição, lançar uma palavra ofensiva, né? Acabou, não volta mais. Da mesma forma, se nós falar uma coisa boa, se nós falar uma coisa que edifica, se nós falar uma coisa que levanta, se nós falarmos alguma coisa que ajuda o próximo, também não vai voltar. E louvado seja Deus por a gente abrir a boca e falar assim e agir assim. Porque o que nós mais estamos precisando nos dias de hoje, meus irmãos, é de pessoas que abrem a sua boca para abençoar o próximo, para dar uma palavra amiga para o próximo, para elogiar alguém, ou o trabalho de alguém, ou alguma coisa que a pessoa está fazendo, para estimular positivamente alguém. Então, nós estamos carentes de pessoas que façam assim, porque o que mais temos ao nosso redor, ao nosso derredor, são pessoas que usam, às vezes, a capacidade da fala, a capacidade de se expressar com palavras para prejudicar o próximo. Então nós devemos analisar bem, irmãos, né? Quando vamos falar, o que vamos falar, como vamos falar, por quê? Porque, irmãos, depois que eu lanço a palavra, é igual eu atirar uma flecha. Atirei uma flecha? Atirei. Então pode ter certeza, aquilo não volta mais para trás, só vai para frente, né? Até ela atingir o alvo e ficar ali, né? Fincada, parada, ou até ela cair no chão. Enquanto ela não cair em algum local ou ela atingir o alvo, ela não vai parar de avançar, ela vai avançar.
Então a palavra é a mesma coisa, é como uma flecha. Entendeu? Ela é como uma flecha. Depois de lançada, ela não volta mais atrás. Por isso que a Bíblia nos aconselha tanto, irmãos, nós ter sabedoria no falar. Nós saber como falar, o que falar. Isso, irmãos, é em todas as áreas. Como que os maridos precisam, irmão, dominar esta área das suas vidas para não machucar as suas esposas. Como que as esposas precisam dominar esta área das suas vidas para não machucar os seus maridos. Porque tem mulher que pensa que o homem é forte, o homem é a parte mais forte, o homem aguenta tudo, o homem tem capacidade, pode se falar o que quer. Não, irmão, o homem também tem sentimento. E também tem homem que pensa que a mulher, por ele ser constituído por Deus, o cabeça, que ele pode falar o que quiser, que ele pode falar o que vem na cabeça, que ele pode agir como for, que ele deve falar e a mulher tem que ouvir. Não, também não é assim. Também não é dessa forma, Os pais precisam pensar muito bem, irmãos, o que falam com seus filhos, como falam com eles. Por quê? Porque uma vez falada, a palavra se torna senhora e não mais serva. Enquanto aqui dentro de nós, ela é nossa serva. Fazemos dela e dominamos ela como queremos. Ela não exerce domínio sobre nós. Nós dominamos a situação. Nós dominamos ela. Mas a partir do momento, irmãos, que eu abro a minha boca em um ímpeto de ira, de fúria, de vingança, de ódio, impensadamente, de maneira prudente, eu falo alguma coisa para atacar alguém, eu falo alguma coisa que deveria ser falada ou em uma hora apropriada, de uma forma apropriada, ou alguma coisa que eu não deveria falar para ninguém, eu deveria falar apenas para Deus, eu deveria guardar aquilo prudentemente dentro de mim para não provocar uma situação adversa, Então eu preciso saber ter o equilíbrio nessa área, porque uma vez falada, a palavra ganha vida e ela passa a ser senhora e dominar e não mais ser dominada. Irmãos, palavras às vezes machucam mais, ferem mais, magoam mais, prejudicam mais do que um soco ou um tapa no rosto. Tem palavras que têm o poder de desestruturar o psicológico de uma pessoa de uma maneira tão terrível que pessoas às vezes podem estar em depressão, pode se desencadear nela uma crise de ansiedade, de estresse, Pode se desencadear na vida da pessoa um desequilíbrio emocional tão grande que pode atrapalhar todas as áreas da vida da pessoa. Relacionamento conjugal, relacionamento familiar, relacionamento com os filhos, relacionamento profissional. Pode desequilibrar a vida financeira da pessoa, que pode não ter mais ânimo, não ter mais força para trabalhar, que entra em depressão, que precisa agora ficar sob cuidados médicos, psicológicos, debaixo de uso constante de remédios controlado. Tem pessoas que entram nesta decadência e nessas condições por causa, meus amados irmãos, de uma palavra que foi falada de maneira inadequada ao coração e aos ouvidos daquela pessoa. O nosso psicológico, irmão, o nosso equilíbrio emocional, ele está intimamente ligado, a esta questão, Se, dependendo do que a pessoa falar com a gente, a forma que ela se dirigir, um pai ao filho, uma esposa ao marido, o marido à esposa, um amigo a nós pode desestruturar uma pessoa que às vezes tem dificuldades, na sua vida psicológica, na sua vida emocional. Então devemos tomar muito cuidado com isso. Tá? A primeira coisa, irmãos, que não volta mais atrás é isso.
a palavra falada. Portanto, irmãos, vamos ver prudentemente como andamos, não como nécio, porque os dias são maus, irmãos, né? Então vamos tomar muito cuidado com essa área da nossa vida e vamos seguir, irmãos, o conselho que Salomão nos dá. Vamos adquirir a sabedoria, vamos adquirir o entendimento, né? Para levar vida com as palavras e não provocar morte espiritual, psicológica, emocional com as palavras. A segunda coisa, amados e queridos irmãos que estão me escutando, né? Aqueles que ainda porventura vão me escutar também, né? A segunda coisa, meus amados e queridos irmãos, que não volta atrás, que eu e você precisa valorizar, são as pessoas que nós amamos e que às vezes, meus amados e queridos irmãos, estão do nosso lado e que se partem, né? E quando elas partem, nós devemos dar muito valor, irmão, em todas as pessoas que estão do nosso lado, lembrando do seguinte: um dia nós vamos nos separar, um dia vai haver a partida. Ou eu vou largar ela, deixar ela aqui e vou partir para a eternidade, ou ela me deixará aqui e partirá para a eternidade. Irmãos, ultimamente eu tenho pensado muito nisso. Ultimamente eu tenho pensado muito nas pessoas que um dia esteve do meu lado e que partiram. E hoje eu não posso mais abraçar elas. Hoje eu não posso mais conversar com elas. Hoje eu não posso mais dizer alguma palavra boa para ela, ou ouvir ela me dizer alguma coisa. Hoje eu não posso mais, irmão, dar um elogio para algo que aquela pessoa fez. Hoje eu não posso mais ouvir determinadas coisas que aquela pessoa me falava e que às vezes eu até rejeitava, né? Porque isso acontece com todos nós. Às vezes, diante de algum conselho de alguém, né? Nós tendemos a, às vezes, não aceitar, ficar rebelde, ficar revoltado, né? Revoltar com aquela palavra, com aquela pessoa, não admitir, ou às vezes desdenhar. Então, meus irmãos, a pessoa que parte, ela não volta mais. Então, valorize essa pessoa que está do seu lado, que está aí juntinho de você. Seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus amigos, seus avós, seus parentes. Aquelas pessoas que Deus colocou do seu lado. Aquelas pessoas que te observam, que te aconselham para o seu próprio bem. Principalmente aquelas pessoas que exercem a liderança dado por Deus sobre você. Exemplo, seu pai é um líder que Deus colocou do seu lado. Sua mãe é uma líder. Ela é cabeça acima de você. Você precisa respeitar seu pai. Você precisa respeitar sua mãe, né? A esposa, irmão, precisa enxergar, né, que o marido, ele é uma pessoa que Deus colocou do lado dela e que Deus deu a ele uma liderança. Isso não quer dizer que é só, né, a esposa que deve valorizar, ouvir o marido. Não, maridos também precisam, irmãos, valorizar as esposas que Deus colocou do lado deles. Porque, irmãos, ela foi tirada do lado para estar do lado. Ela exerce esse papel de estar do lado. E quem é o homem, o marido que não precisa do apoio, do posicionamento da esposa do seu lado? É uma bênção as esposas dos nossos lados, irmão. É uma bênção o seu marido do seu lado. Filho que está me ouvindo, escute a voz do seu pai, escute a voz da sua mãe, valorize, porque o dia que eles partir, eles não voltarão mais. Davi um dia teve um filho. E o profeta Natã foi instruído por Deus, dirigido por Deus a virar para ele e a falar que aquela criança ia morrer. Mas aquela criança demorou um pouco até falecer. E ele começou a orar, começou a chorar, começou a jejuar, começou a pedir.
E ele foi orando, jejuando e pedindo. Até que chegou um momento que os médicos, os conselheiros do rei, percebeu que aquela criança tinha falecido. Então eles chegaram assim diante do rei e ficou com um receio muito grande de contar para o rei. E eles começavam a conversar um com o outro, falar: como nós vamos fazer? A criança morreu. Como nós vamos falar isso para o rei? Ele vai ficar desolado. Qual será a reação dele? Como nós vamos fazer? Até que ele percebeu e chegou diante dos seus servos e perguntou, o rei Davi: a criança vai bem? E eles disseram: infelizmente a criança faleceu. Quando, irmãos, eles falaram aquilo, eles estranharam a reação de Davi. Davi se levantou, se vestiu, deixou as vestes de luto de lado, começou a comer, começou a beber, se alegrou e eles falaram: mas nós não entendemos. Por que quando a criança estava viva, o Senhor se desmanchava? E agora que a criança morreu, o Senhor se alegra, volta a comer, tudo está normal. Não entendo. Ele disse: eu irei até a ela, mas ela nunca mais voltará a mim. Então, por isso agora não tem mais jeito. Então, por isso eu volto a minha vida ao normal. Eu volto às minhas atividades ao normal. Por quê? Eu irei a ela, mas ela nunca tornará a mim. Então valoriza, meus irmãos, meu irmão, minha irmã. Você que está assistindo, vai assistir daqui a um tempo esta mensagem, essa transmissão. Valoriza as pessoas que estão do seu lado agora. Abraça ela, beija ela. Fala uma palavra de amor, de carinho para ela. Demonstre com palavras e não apenas com gestos, estando do lado dessa pessoa, mas fala com a sua boca, com as suas palavras, o que ela representa para você, como ela é importante para você, como que você gosta dela. Não é pecado falar eu te amo, não é errado falar para a esposa eu te amo, minha esposa. Não é errado, minha irmã, virar para o seu marido e falar meu marido eu te amo. Não é errado, filho, você virar para o seu pai, para sua mãe, virar para ele e falar: olha, pai, eu te amo, mãe, eu te amo, você é tão importante para mim. Você tem vergonha de falar isso? Eu já vi pessoas falar isso lá no caixão, quando a pessoa está lá no caixão. Adianta alguma coisa? Não adianta. Fala agora. Quando ele está te ouvindo, quando ele pode encher o coração dele, essas palavras podem encher o coração dele ou dela de alegria. Porque a hora que ele estiver lá no caixão, o que vai adiantar você falar isso para ele? Vai ser a mesma coisa eu falar para um pedaço de pau, para essa parede que está aqui, alguma coisa. Parede, você está tão bonita, branquinha, hein? Vai adiantar alguma coisa? Então fala para ele, fala para ela agora, porque não vai adiantar. Se ele morrer e estiver lá no caixão, você se desmanchar e falar, aquele monte de coisa que a gente fica vendo as pessoas falar diante nos velórios, diante do caixão de entes queridos. Como pastor, irmão, a gente faz velório sempre a gente está fazendo velório, fazendo culto fúnebre, participando dessas cerimônias, dessas atividades. Então a gente vê as pessoas fazer extremas e lindas e belas declarações, elogiar aquela pessoa que está ali no caixão, só que não adianta mais. Então essa é uma outra coisa, irmão, que não volta mais atrás. A pessoa que falece, o ente querido que parte, o amigo, que está do nosso lado, que parte, o parente, o ente querido, a esposa, o marido, os filhos, o pai, a mãe, o avô, os tios. Nos últimos anos eu perdi tantas pessoas, irmão. Quem dera se eu pudesse ter essas pessoas do meu lado, falar para elas o quanto que elas eram importantes para mim. Quem dera. Não tenho mais, não posso mais. Para muitas delas eu falei, mas mesmo tendo falado, hoje eu reconheço que eu deveria ter falado mais. Hoje eu reconheço que eu deveria demonstrar mais. Hoje eu reconheço que elas eram muito mais importantes do que eu imaginava. E que elas
iriam fazer muita falta para mim quando partissem. Hoje eu reconheço que elas fazem essa falta e que eu não dei o devido valor. Então, não vai adiantar mais, irmão, ficar aqui lamentando, né? Eles já partiram. Mas eu posso pegar esse aprendizado para aplicar nele na minha vida agora e valorizar aquela pessoa que eu tenho do meu lado agora, seja ela minha esposa, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus amigos, meus parentes, dizer para eles o quanto eles são importantes. Não apenas ficar falando com a boca também não, irmão. Eu demonstrar com o meu comportamento, eu demonstrar com as minhas atitudes. Uma demonstração por meio de atitude vale mais do que 1000 palavras. Entendeu? Mas não quero dizer, irmãos, que as palavras também não são importantes. As palavras são importantes, irmão. Como que é bom você ver gestos de amor, mas também ouvir palavras que são comprovadas, né, por gestos, por parte das pessoas que dizem eu te amo. É muito bom, né? Então, essa é uma outra coisa, irmãos, que não volta mais atrás, né? A morte de um parente nosso, a partir da realidade, irmão, de que nós somos seres finitos. Perdoa a comparação, mas deixa eu te falar para você, como que somos nós seres humanos. Perdoa a comparação, é como aquela mercadoria lá na prateleira. Toda mercadoria que tem lá na prateleira no supermercado, olha para ela para você ver. Você vai ver um código lá mostrando qual dia, né, em que data foi feito aquele produto e quando é que aquele produto não tem mais validade, quando é que ele se perderá. Então, alguns duram 2 meses, outros duram 3 meses, outros duram 1 ano, outros duram 2 anos, enfim. Mas um dia aquilo vai perecer, não será mais apropriado para o uso, não será mais útil, perderá sua validade. Eu e você também tem prazo de validade, tá? Nós não somos mercadoria, isso é apenas uma ilustração, mas eu e você tem prazo de validade. Nós vamos passar. Essa pessoa que está do seu lado aí, entendeu? E que às vezes não é valorizada, ela vai passar. E às vezes nós podemos ficar com remorso. Olhar para trás e falar, eu podia ter feito tudo diferente, mas não fiz. Eu podia ter agido de outra forma, mas não agi. Podia ter falado mais, demonstrado mais meu amor, meu carinho, meu afeto, mas como que eu fui egoísta? Como que eu fui tímido? Como que eu fui bobo? Como que eu fui retraído? Como que eu neguei o privilégio a mim mesmo e a pessoa que viveu durante tantos anos diante de mim e agora passou? Como que eu deixei passar? Então, irmão, vamos valorizar isso. Vamos valorizar. Fizemos errado lá no passado com tantos? Fizemos, mas vamos agora procurar aplicar essas verdades daqui para frente, com aqueles que ainda estão em nossa volta. Tem um ensinamento também, né, dos provérbios que diz assim, que o inteligente, ele erra para aprender a viver. O sábio aprende com os erros dos outros, mas o tolo insiste em permanecer nos seus mesmos erros. Uma coisa eu peço, irmãos, para mim, em primeiro lugar, e aconselho você também, não vamos ser tolos. Não vamos continuar, irmão, insistir com os mesmos erros. Se nós não pudermos ser sábios e aprender com os erros dos outros, essa deve ser a nossa meta. Vamos ser inteligentes e aprender com os nossos próprios erros. Terceira coisa, irmão, que não volta mais atrás. Depois de passar, acabou, passou. Pode até um dia, né, nós voltamos a ter novamente aquela chance, mas exatamente aquela, geralmente, depois de passar, acabou. Que é o quê? A oportunidade perdida. Irmão, a vida é feita de oportunidades, irmão.
Não existe esse negócio de que o nosso destino está traçado por Deus e que tudo que vem acontecer é fruto, irmão, de um destino fatal traçado por Deus. Eu não acredito nisso. Talvez você acredite, eu te respeito. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a nossa vida, ela é um papel em branco. Entendeu? Eu acredito que a nossa vida, ela é um papel em branco que o Todo-Poderoso, nos dá para que nós venhamos a escrever neste papel em branco, que não tem história nenhuma, a história da nossa vida, que é baseada nas escolhas, atitudes que o Todo-Poderoso nos dá por meio do livre-arbítrio. Aqui, ó. O que é a nossa vida? Tem nada escrito aqui, ó. Tá vendo? Um papel que estava aqui, estava até amassado. Eu peguei para fazer essa ilustração aqui de improviso. Tá vendo? O que está escrito aqui? Qual a história que está aqui? O que tem escrito aqui nesse papel todo amassado aqui, ó? Branco? Nada. Não tem nada. Entendeu? Mas, se eu virar ele para você aqui, ó. Tá vendo? Já tem aqui algumas letras, tem o trabalho das mãos de alguém aqui, ó. Olha aqui para você ver, ó. Isso aqui contém uma história. Isso aqui já tem uma história escrita aqui, uma mensagem escrita aqui. Mas isso aqui demorou 1.600 anos para vir ser escrito aqui, ó. Todo o conteúdo da Sagrada Escritura gastou 1.600 anos para estar escrito aqui, ó. Entendeu? Então isso aqui já está formado, mas a minha vida, a sua vida, aqui, querido irmão, ó, é um papel em branco, ó. E Deus te dá, ó, a caneta, escreve, entendeu? Escreve a história, escreve seu destino aqui, ó, a sua história. É lógico, irmão, que tem coisas que realmente faz parte de um destino e que eu não tenho domínio sobre isso. Exemplo, quando é que eu iria nascer? É na determinação divina. É lógico, que teve participação dos nossos genitores, mas foi uma providência divina, coube a presciência de Deus, a providência de Deus escolher isso. Como vou partir? Quando vou partir? Não sei se eu vou ficar aqui mais 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, não sei. Como que eu vou partir para a eternidade? Também não sei. Agora, irmão, essas coisas eu acredito sim que faz parte do destino. Agora, a grande maioria das coisas, irmão, no decorrer da nossa vida, é fruto de nossas escolhas, de nossas decisões que nós vamos fazer no dia a dia das nossas vidas. Entendeu? Toda ação provoca uma reação. Para toda escolha e atitude que nós tomamos no dia a dia da nossa vida, há uma reação, há uma consequência. Se eu tomo a decisão de ser uma pessoa boa, de fazer o bem, de ser honesto, de ser honrado, vai me trazer uma consequência. Isso vai me trazer, irmão, um retorno. Aquilo que o homem plantar, isso também vai colher. Segundo Coríntios capítulo 6, ou melhor, Gálatas capítulo 6. Então, meus queridos irmãos, se a pessoa resolve também fazer coisas ruins, tomar atitudes ruins, isso também vai gerar uma consequência negativa para ela. Entendeu? Então isso é fruto do destino? Não, é fruto de consequências, entendeu? De atitudes minhas, de escolhas minhas. Entendeu? Então isso não é destino, porque se existisse esse destino fatalista, Deus não seria um ser bom, Deus não seria correto e Deus não seria justo, então isso quer dizer que se fosse assim, Deus escolheria uns para ter vitória, outros para ter derrota, uns para ser próspero, outros para ser miserável, uns para ter um bom fim, outros para ter um péssimo fim.
Então isso não vamos dizer assim, um destino traçado por Deus. Isso é fruto de escolha do próprio homem, né? Então, meus queridos irmãos, para finalizar, a oportunidade, ela chega. Se eu e você não abraçar, ela passa. Entendeu? E depois que ela passa, ela não volta mais atrás. Então vamos ser sábios para aproveitar as oportunidades. Quem sabe você não está ouvindo aí hoje, tem diante de si várias oportunidades, mas você não está deixando passar. Nós devemos, irmão, ter sabedoria para entender o que é uma oportunidade e o que é uma armadilha. Porque nós temos que ter esse discernimento. Tem muita armadilha disfarçada de oportunidade e tem muita oportunidade que é rejeitada, porque às vezes pensamos ser uma armadilha, não damos bola para aquilo, não ligamos para aquilo, não damos, irmãos, o devido valor para aquilo, não levamos em consideração e a oportunidade passa. A Bíblia fala, irmãos, de um jovem que tinha mais ou menos na época entre 16 a 18 anos de idade e que foi levar uma pequena refeição para os seus irmãos na guerra. E um dia, quando ele foi levar essa refeição, ele chegou em um vale, aonde estava o exército do inimigo filisteu de um lado e o exército aonde os seus irmãos servia o rei naquela época de um outro lado. E ele viu um homem, irmão, de quase 3 metros de altura, que se colocou lá no meio do vale, e eu acredito que aquele homem com aquela voz tão terrível, tão tenebrosa, né? Tão assim, potente, porque um homem de quase 3 metros de altura não teria uma vozinha de bebezinho, né? De menininho de 9 anos, né, irmãos? Com certeza seria um verdadeiro trovão. E ele trovejava e desafiava o exército de Israel e blasfemava contra o Deus de Israel. Aquele menino, irmão, olhou, aquele rapazinho olhou aquilo e todos enxergavam aquilo, irmão, como uma desgraça. Todos entendiam aquilo, enxergavam aquilo como algo que deveria se correr daquilo. Mas Davi, estou falando dele, ele viu naquela oportunidade, naquela ocasião, naquela afronta, em tudo aquilo, irmão, uma oportunidade. Tem gente, irmão, que vê impossibilidade em tudo. E tem gente, irmão, que vê, às vezes, possibilidade até mesmo em uma coisa que aparentemente é muito ruim e não vai dar em nada. Tem gente que enxerga a oportunidade, irmão, aonde outros enxergam só fracasso, só derrota, só, irmãos, caos. Tem gente que tem capacidade, que isso é um dom de Deus, irmão, uma percepção dada pelo o Todo-Poderoso. Tem gente que tem capacidade de enxergar coisa boa, mesmo em algo que a grande maioria ora e fala assim, não, eu não queria nem estar aqui agora, queria estar bem longe, né, dessa situação, dessa história. Então Davi, irmão, aproveitou. Olha bem a oportunidade que ele tinha. O prêmio, casar com a filha do rei, não pagar imposto mais de jeito nenhum enquanto vivesse, ele e a família dele, entendeu? Ser isento, entendeu? Casar com a filha do rei e adquirir toda a riqueza, grande parte da riqueza, né? Boa parte de riqueza que o rei daria como prêmio a quem enfrentasse aquele gigante. Irmãos, Davi não pensou 2 vezes. Buscou a Deus, buscou confirmação e enfrentou aquela dificuldade, aquele desafio, abraçou aquela oportunidade. E nós sabemos como que terminou a história. Davi teve êxito, Davi teve vitória, casou com a filha do rei, foi isento de todo tipo, irmão, de imposto, juntamente com toda a sua família,
foi premiado com grande riqueza, irmão. E foi só sendo acrescentado uma coisa após outra na vida daquele homem. Por quê? Porque ele enxergou uma oportunidade onde outros enxergavam a impossibilidade. Então, meu irmão, a oportunidade ela vai chegar. Se eu e você não abraçar, ela vai passar. E depois que ela passa, ela não volta mais. Irmãos, tem coisas que eu olho para trás, oportunidades que eu tive na minha vida, e que hoje, irmão, como que eu me arrependo de não ter abraçado essas oportunidades? Como? Né? Como que eu tem coisa, irmão, que eu olho para trás, né? E que foi uma oportunidade que veio, mas eu não soube aproveitar, eu não soube contornar a situação, me faltou experiência, me faltou maturidade, me faltou entendimento, deixei passar e agora é tarde demais. Agora não tem mais jeito, agora não tem mais possibilidade. Então, irmão, para que não aconteça isso comigo e com você, de hoje em diante, vamos analisar. Quando chega, né, uma oportunidade, vamos ver se aquilo é uma oportunidade ou se é uma armadilha. Né? Porque às vezes pode pintar uma oportunidade, irmão, uma armadilha disfarçada de boa oportunidade. Já aconteceu isso comigo também. E louvado seja o Eterno por eu não ter abraçado aquela armadilha disfarçada de oportunidade. Então, meus irmãos, fica aqui essa palavra para a sua meditação. Espero que essa palavra possa ter te ajudado de alguma forma. Esse é meu intuito, irmão, em gastar este pequeno tempo vindo aqui, né, para poder transmitir esta breve meditação. Vamos adquirir a sabedoria, vamos adquirir o entendimento, vamos procurar o caminho, irmão, do conhecimento e dos ensinamentos, né, da palavra do Senhor, o Todo-Poderoso. Por quê? Porque, meus irmãos, essas três coisas são importantes nós não deixar passar. São importantes, irmão, nós aproveitar. A palavra falada não volta atrás. Vamos tomar cuidado, irmão, com o que andamos falando para não provocar destruição e ruína ao nosso redor. As pessoas, irmãos, que partem não vão voltar mais, não voltarão mais. Então vamos valorizar aquelas que ainda estão do nosso lado. E a terceira coisa, irmão, a oportunidade perdida, né? Então as oportunidades que nós perdemos, irmão, não vão voltar nunca mais. Acabou, já era, não vai voltar mais. Podemos até ter a mesma oportunidade, né, semelhante agora de novo. Um emprego que às vezes, né, um dia chegou, mas eu deixei passar. Deus pode tornar a trazer, né? Deus pode me proporcionar uma outra chance. Mas, irmãos, tem determinadas coisas que acabou, né? Chegou, passou, não aproveitei, agora já era. Vamos fazer uma oração. Ora comigo nessa noite, para que o Senhor te ilumine, te dê entendimento, e nós venhamos a ter muitas bênçãos e vitórias na nossa vida daqui para frente, né? Vamos ter mais entendimento, valorizar as pessoas que estão do nosso lado, para que quando elas passem, se porventura passarem, né? Nós ficarmos e elas passarem, elas forem, nós venhamos olhar para trás e falar: agora eu tenho o que dizer, eu valorizei. Até a última hora, até o último instante eu dei valor, né? Vamos, irmão, aproveitar as oportunidades que temos, porque se passar, né? Se passar a oportunidade, que eu e você não venha olhar e arrepender, mas que passe a armadilha disfarçada de oportunidade. Bondoso e eterno Senhor Adonai, Tu és o nosso Senhor, e eu quero Te glorificar nesta noite, pela palavra, pelo entendimento, pela sabedoria, que a Sua palavra, as Suas instruções nos dão. No nome do Teu Filho amado, ó querido e eterno Senhor, eu Te peço,
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê entendimento, que nós não venhamos a deixar as oportunidades passar, que venhamos a vencer as dificuldades, as lutas e as batalhas, que venhamos a vencer os problemas e todo tipo, meu Senhor, de dificuldade que vai surgindo na nossa vida. Quero te glorificar por todas as bênçãos. Quero te agradecer pelas maravilhas. Oro por esta pessoa que está lá do outro lado e peço, alcança ela, abençoe e dê a vitória. No nome do nosso Salvador, Yeshua, Jesus, o teu Filho amado, enviado para nos fazer bem, enviado para nos abençoar, enviado para nos instruir e ser o nosso exemplo. Te agradecemos no nome santo dele. Amém. Que o Eterno te abençoe e te dê vitória. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, a Ana Raquel, minha irmã, a Ana Júlia, o nosso irmão Natanael, que deixou aí sua mensagem. Todos vocês que participaram e que não deixaram a mensagem, que o Eterno vos abençoe. Amém? Que o Senhor vos abençoe e guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre si, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Até quarta-feira estaremos aqui reunidos novamente para mais uma mensagem.